pessoas se revoltam contra a vacina? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar o inexplicável. Por que no meio de uma pandemia, muita gente adoecendo, muita gente morrendo, sai vacinas prontas para a gente usar e muita gente diz, não, de jeito nenhum, não vou tomar essa vacina tem um chip, essa vacina vai me transformar em jacaré, essa vacina vai fazer sei lá o que comigo. Por quê? Mais de 100 anos atrás, no Rio de Janeiro, teve um evento chamado Revolta da Vacina. A gente estuda ele no colégio, eu lembro que quando eu estudei eu achei uma grande bobagem, né? Parecia assim, nossa, que gente burra se revoltar contra a vacina. Mas depois eu entendi. A vacina era uma coisa muito nova, estava acabando de sair, havia uma desconfiança, como hoje em qualquer lugar, em relação ao governo. Então, qual a intenção do governo promovendo esse negócio de sair espetando os outros, injetando um negócio nos outros, negócio esquisito? E também as pessoas tinham uma noção assim, de espaço privado, espaço particular, especialmente do próprio corpo, muito mais forte, né? Muito mais resguardado. Encostar no outro era um problema, assim, tinha um monte de etiqueta social que faziam do corpo um espaço meio que da pura intimidade, da sua propriedade mais íntima. Então imagina que chegasse lá na sua casa um cara de jaleco, agente do governo, querendo espetar seu braço, espetar o braço da sua esposa, vai encostar na sua mulher, espetar o braço dela, espetar seus filhos. Que troço isso? A população se revoltou. Mas hoje em dia, mais de 100 anos depois, a gente não consegue explicar, assim, só olhando para os fatos dessa maneira como eu fiz em relação à revolta da vacina, a gente não consegue explicar por que a recusa da vacina. Então o que a gente está vivendo hoje não é a revolta da vacina, é a paranoia da vacina. Eu só consigo tentar explicar isso a partir da noção de paranoia. O que é a paranoia? Bom, Freud diz que a paranoia, quando se manifesta assim numa mania de perseguição, né? Estão me perseguindo, que é o caso das pessoas que recusam a vacina, elas recusam porque acham que estão sendo perseguidas, seja pelos chineses, pelos comunistas, pela mídia, pelos cientistas ateus, por uma grande conspiração mundial que quer atingi-las de alguma maneira, seja implantando um chip, seja transformando o DNA delas. Por que alguém quer transformar o DNA de alguém? Para que serve isso? Ou então até, né, prejudicando a saúde delas, matando elas. Mas por quê? Bom, Freud diz que a paranoia tem muito a ver com a economia psíquica, claro, como tudo, mas tem a ver com uma projeção de pulsões agressivas. Como vocês sabem, para o Freud, no fundamento do aparelho psíquico, no nível mais básico do aparelho psíquico, o que há são pulsões. Pulsões são forças constantes que ficam exigindo satisfação, e para o Freud as pulsões mais básicas do ser humano são as pulsões sexuais e as pulsões agressivas. Então, assim, justamente como elas são também as mais reprimidas, as mais fundamentais e as mais reprimidas, elas ficam tentando ali achar meios alternativos de expressão, meios alternativos de satisfação, o que gera uma série de sintomas que muitas vezes nos fazem sofrer e que nós nem sabemos de onde viemos, como se formaram, por que a gente está sofrendo do que está sofrendo, que na verdade são expressões de forças inconscientes, né? Forças pulsionais que ficam exigindo satisfações sexuais e satisfações agressivas sem que a gente saiba que elas lá estão e que estão exigindo satisfação. Essa é toda a complicação do aparelho psíquico para o Freud. Bom, o destino mais imediato das pulsões agressivas é ou se externar nas coisas, no mundo externo, nas pessoas externas e tal, ou não podendo se externar nas coisas, no mundo externo, nas pessoas, nas outras pessoas, se voltar para dentro do aparelho psíquico, uma vez que sejam reprimidas, se encastelar naquela instância que Freud chama de supereu, que é uma instância justamente que se forma dentro do aparelho psíquico, para que as pulsões agressivas reprimidas, que não puderam ir para fora por alguma razão, algum impedimento moral, alguma repressão de algum tipo social, e essas pulsões agressivas se voltam contra o próprio aparelho psíquico. Elas instauram uma instância chamada superego e ficam autotorturando o aparelho psíquico. É aquela série de julgamentos, recriminações, autocensuras que a gente sofre o tempo todo. Sabe, aquela vozinha da consciência, mas que fica assim, por que você fez isso? Por que não fez aquilo? Não devia ter feito isso de jeito nenhum, e fica se torturando, em geral sem grandes bases na realidade. Mas então, assim, uma das estratégias econômicas de economia psíquica para lidar com as pulsões agressivas reprimidas, ou que essas pulsões agressivas reprimidas têm para lidar com o fato de que elas querem se expressar, mas estão sendo reprimidas por alguma força repressora muito forte, é a projeção. Então projeta-se elas lá fora, em alguma outra instância, por exemplo,
a China, por exemplo, uma conspiração multinacional, por exemplo, ETs, por exemplo, figuras emblemáticas, poderosas, e se assume que elas estão nos perseguindo agressivamente, sendo que, obviamente, elas não têm nada a ver com a gente, estão nem aí pra gente, né? Não tem o menor interesse em nos perseguir. Mas essa projeção tem a função na economia psíquica de aliviar a nossa tensão psíquica, de ter que lidar com o fato de que as pulsões agressivas e persecutórias, por exemplo, estão em nós. Somos nós que desejamos, né? Somos nós que portamos esse desejo de uma expressão de agressividade. Para não ter que encarar isso, lidar com isso, olhar no espelho, a gente projeta, ou essas próprias pulsões agressivas se projetam lá fora e fazem parecer que não. A China está agressivamente me perseguindo, querendo implantar em mim um chip que vai me transformar em comunista, em jacaré, em mudar meu DNA, me fazer virar não sei o que não. As grandes empresas farmacêuticas têm um complô para me infectar com um vírus e fazer não sei o que não. O governo dos Estados Unidos e a NASA e não sei quem tem todo um esquema mundial para me perseguir agressivamente, persecutoriamente. Quer dizer, o agressivo é o outro. Eu não tenho nada a ver com essa agressividade que vem do outro em relação a mim. Projeção. E a outra função, muito clara, até mais clara do que essa outra na economia psíquica, é, como eu digo, assim, no nível mais básico, mais fundamental desse aparelho psíquico, que é fundamentalmente narcísico, absolutamente narcísico, o que há são pulsões, desejos e fantasias de onipotência, de poder absoluto. Só que a onipotência e o poder absoluto são absolutamente impossíveis. Por isso que a gente vive se frustrando, por isso que a nossa condição originária real, do lado da realidade, como diz o Freud, é o desamparo. Embora a nossa condição originária do lado do aparelho psíquico seja justamente a fantasia e o desejo de onipotência. Logo, é muito claro, a gente faz de tudo para não encarar que a onipotência é impossível, para não encarar que não somos onipotentes. Então, há uma série de estratégias de economia psíquica, de projeções, de labirínticos caminhos psíquicos que a gente vai escavando para fugir da realidade fundamental de que não somos onipotentes, somos vulneráveis. A satisfação absoluta desejada não existe. Só dá para jogar no meio de campo, negociando com os próprios desejos e fantasias e negociando com a realidade. Uma negociação interminável entre, por um lado, esses desejos e fantasias de onipotência que ficam mesmo movendo e comovendo nossa mente, e a realidade que vai teimando dia após dia em não corresponder aos nossos desejos de onipotência. Então, frequentemente a realidade diz não, frequentemente a realidade recusa, frequentemente a realidade diz: eu não estou nem aí para você. Eu tenho aqui meu curso próprio e você que se dane. E aí vem a frustração, vem os traumas, vem o impacto, né, esse choque com a realidade, que é muito importante, porque é por aí que a gente vai aprendendo a negociar melhor com os nossos desejos e com a realidade. Portanto, nesse caso da paranoia persecutória, assumir que uma grande multinacional ou uma grande potência mundial, seja um país ou uma figura superpoderosa, está te perseguindo, tem um interesse especial em você, quer implantar um chip em você para te controlar, quer fazer não sei o que com você, transformar o seu DNA, é uma maneira, uma estratégia assim, desesperada, eu diria, de mantermos a ilusão de que somos, de certa forma, poderosos, quase que onipotentes, porque a maior potência mundial, na verdade ela está cuidando dos affairs internacionais internos dela, ela está perseguindo o Diogo, lá do Barreto, de Niterói. Ela se preocupa, o Diogo está lá no Barreto, eu preciso implantar um chip nele para controlar ele melhor. Delírio paranoico, que cumpre muito bem essa função psíquica de sustentar uma ilusão de que somos muito importantes, muito especiais, gozo narcísico transbordante da espécie. Bom, se servir para tranquilizar vocês, ninguém precisa, nem a China, nem nenhuma outra superpotência, nem nenhuma empresa, nem ninguém, investir mundos e fundos, milhões, talvez bilhões,
numa campanha, primeiro viral, depois de vacinação, para implantar um chip em você, por uma razão muito simples. Hoje, você paga caro para ter o seu próprio chip com você o tempo todo no seu bolso. Esse chip está aí no seu celular e você alimenta ele o dia inteiro com informações sobre você. Seus gostos, suas preferências, as coisas que você faz, que não faz, os lugares que você vai, que não vai, as coisas que você vê, que não vê, as pessoas que você conversa e que não quer conversar. Você alimenta ele o dia inteiro com informações sobre você. De modo que hoje em dia não precisa nem ser uma multinacional, não precisa nem ser uma grande potência mundial e não precisa nem ser um hacker para descobrir praticamente qualquer informação sobre a sua vida e usar isso para te controlar ou não, ou para fazer qualquer coisa com você. Porque o chip já está aí, você já está alimentando ele e você paga por ele. Olha que coisa interessante. Então essa ideia de implantar chip nos outros, isso ficou para trás, isso é uma fantasia dos anos 90. Não tem mais nada a ver com o nosso tempo. O chip está aí e você alimenta ele e você paga por ele. Então, vamos encarar um pouquinho a realidade? Agora, julgamentos à parte, que eu estou fazendo, né, certos julgamentos, o Freud vai dizer, lá no Mal-Estar na Civilização, leiam o Mal-Estar na Civilização, em um determinado momento ele vai dizer: todos nós nos comportamos, em alguma medida, como o paranoico, remodelando delirantemente a realidade para fazê-la concordar com os nossos desejos.